precisa se render, né? Entregar a tua vida ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, né? Obedecer à voz do Senhor. Você precisa obedecer e fazer o querer do Senhor, para Ele trabalhar na tua vida. Que possamos ser obedientes à voz do Senhor, né? E somos ovelhas. E a ovelha, ele conhece a voz do seu pastor, né? E eu deixo para a meditação dos irmãos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, aqueles que estão aí, né, glorificado seja o nome do Senhor, onde já adoramos a Deus, né, já louvamos o hino da harpa, para a glória do Senhor, nosso irmão Johnny aí conosco, a Rayane chegando, que Deus abençoe a todos, né, como a irmã falou aqui, devemos se deleitar no Senhor, esperar nele, né, porque sabemos que só dele vem o nosso socorro, só dele vem os cumprimentos das promessas, né? E nós glorificamos a Deus por essa tarde, onde nós estamos aqui, né, com compromisso, né? Sei que no início não é fácil, né? No início tudo é mais difícil, mas Deus fala que a gente tem que ser fiel no pouco, né? E no muito ele nos colocará. Eu creio que chegará dias que vai aí chegar, né, tempos que vai ter muitos ouvindo a palavra do Senhor e a gente tem que perseverar naquilo que Deus nos chamou, né? Nós temos que seguir avante, sabendo que a obra do Senhor, ela é assim, ela é árdua em tudo que você colocar a mão para fazer para Deus, né? É árduo, mas Deus é aquele que te sustenta, te guarda, Deus é aquele que te dá o crescimento, né, na sabedoria, e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, que sempre está aí conosco, os que já estão inscritos aí, aqueles que ainda vão se inscrever, que Deus abençoe, meu irmão. É muito importante quando você entrar no canal, você deixar o like, porque quando você deixa o like, o YouTube vai, né, transmitindo para outras pessoas, liberando a live para outras pessoas. Então é muito importante você deixar seu like quando estiver na live, porque aí o YouTube vai transmitindo mais ainda, né? Vai convidando outros irmãos para estar junto conosco, né, na live, e eu glorifico a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor, né, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Hoje nós vamos falar sobre, né, o irmão José, né? Glória a Deus, onde nós sabemos a história, né, uma história de fé, uma história de perseverança, e nós vamos aprender muito com esse homem de Deus, o filho de Jacó, né, irmão José. No livro de Gênesis, estaremos lendo aqui em nome de Jesus, Gênesis, capítulo 37. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? A partir do verso 1, vamos estar lendo alguns versículos para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Gênesis 37. Amém? Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborrecia e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos
o rodeavam e se inclinavam ao meu modo. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra, onde nós vamos aqui ver e entender, né, os sonhos que José teve, né, e por que José aborrecia seus irmãos, né? E muitas das vezes não é diferente na minha e na tua vida, né, nessa terra, né? Quantos de nós passamos por esses momentos, né, porque nós falamos a verdade e porque nós não compartilhamos com coisas erradas, né? Muitas das vezes somos taxados como santarrão, como crentão, né, como aquele que quer ser o santinho, mas você vai ver que na palavra de Deus aqui, José, ele levava ao seu pai uma má fama dos seus irmãos, porque os seus irmãos andavam fazendo coisas que não era lícito fazer, e José não se juntava com eles para assim fazer o mesmo, né? José, ele levava ao pai aquilo que os seus irmãos faziam, né? E por isso os seus irmãos o aborreciam. E nós vamos ver a palavra que, né, os seus irmãos não falavam com José pacificamente. Então, o que é que nós vamos entender? Que os irmãos aqui de José tratavam ele mal, né? Tratava ele com aspidez, sempre que José chegava perto deles, sempre que José estava ali com eles tratavam José com aspidez. E nós vamos entender por quê, né? E a palavra vem dizer por que os irmãos de José o aborreciam. Por quê? Porque o seu pai o amava, né? E Deus, ele traz aqui para te falar nessa tarde, né? Porque Deus tem te honrado, porque Deus tem te levantado. Muitos te aborrecem, muitos não querem, né, entender aquilo que Deus tem feito na tua vida, né? E muitos se perguntam por que Deus faz na vida dele e não faz na minha? Por que Deus está fazendo na vida dele e não faz na minha? Mas aí está o segredo. José era o mais moço, mas era aquele que mais, né, obedecia a seu pai. Os outros aborrecia, né? Fazia coisas que não devia fazer. E José aí tem um sonho de Deus, e José aí compartilha esse sonho com seus irmãos, e os seus irmãos aí vêm indagar José. O que você quer dizer com isso? Que você vai reinar sobre nós? Que nós vamos se prostrar diante de você? Que você vai ser maioria no meio de nós? Né? E muitas das vezes, o sonho de Deus para mim e para a tua vida, para outros é impossível, né? Mas aqui nós vamos entender que Deus levanta José não para que venha a ser melhor ou para que venha a ser maior do que ninguém, mas há um propósito no que Deus está fazendo na tua vida, há um propósito naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Os sonhos que você tem sonhado, né, as palavras que você tem recebido de Deus, né, há um projeto do Senhor para a tua vida. Como nós vamos ver a história desse homem. Foi desprezado, foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi levado cativo a um povo estranho, mas José ele se permaneceu fiel, se permaneceu firme na presença do Senhor. Por quê? Porque José sonhou, né, que o molho dele se levantava e os outros se inclinavam, né? Mas José, na época que teve esse sonho realizado, aonde José é levado ao Egito, né? Ali, na terra do Egito, foi colocado como servo do capitão da guarda, depois foi colocado no cárcere, porque levantaram falso testemunho, né, da vida de José. E por que levantaram? Por mais uma vez José ser fiel a Deus. Por mais uma vez José não querer pecar contra o Senhor, né? Nós vamos ver que quando você, né, coloca em teu coração em ser fiel a Deus, as coisas começam a ficar mais estreitas, meus irmãos. Não fique pensando você que a tua fidelidade a Deus, né,
vai te desviar das lutas. Nós vamos ver que o motivo de José ser fiel ao seu pai, de ser obediente a seu pai, aborrecia seus irmãos. E José é levado cativo, e quando chega lá na terra do Egito, José é tentado mais ainda. Mas José, ele prefere permanecer fiel, porque José tinha sonhado um sonho, e José sabia que esse sonho era Deus que tinha dado a ele. Então, José preferiu, né, mesmo passando pelas situações. Porque, se você for notar, não é fácil o que José passou. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi afastado do pai que amava. Foi afastado da sua família. Né? Foi levado cativo. Né? Mas, mesmo assim, quando chegou lá, sofreu, né, o que tinha que sofrer. Mas sofreu, né, sendo obediente a Deus. Por quê? Porque Deus tinha projetos. Deus tinha planos para a vida de José. E é assim na minha e na tua vida, meu amado. Deus tem plano na tua vida. Deus tem projeto. Deus, né, tem sonhos para realizar na tua vida. Sabemos que cada um de nós temos sonhos. Né? Quantos de nós já sonhamos fazendo algo para Deus, né? E achamos muitas das vezes impossível. Mas Deus vem aqui falar através dessa palavra. José sonhou. E Deus realizou esse sonho. E qual foi o propósito que José foi levantado, governador do Egito? Qual foi o propósito ao qual José sofreu no cárcere? Qual foi o propósito que José foi lançado na cisterna? Qual foi o propósito porque José foi vendido? Entenda a palavra que o Senhor está falando ao teu coração. Entenda aquilo que Deus ele quer falar contigo. Os sonhos e projetos que Deus tem na tua vida. Você vai passar por situações difíceis, mas lá na frente você vai entender que Deus ele tem te preparado, ele tem, né, te moldado assim como um vaso na mão do oleiro, porque o propósito que Deus tem na tua vida, né, é para que você lá na frente venha cuidar de um povo, é que você lá na frente você venha dar auxílio ao povo do Senhor. José foi lançado na cova, no cárcere, levantaram falso testemunho contra José, né? A mulher de Faraó, a mulher do capitão de Faraó tentou José de todas as maneiras. Mas José fala para aquela mulher: seria louco eu fazer isso contra o meu Deus? Olha só, José não fala nem no capitão da guarda, porque o temor que José tinha dentro do seu coração não era adulterar contra o capitão da guarda. O temor que José tinha no coração era errar contra o seu Deus. Porque José era filho de Jacó e José sabia que fazendo aquilo ele estava desagradando ao Deus de Israel, ele estava pecando, ele estava indo contra os estatutos e leis que o Senhor ali tinha dado a Moisés, dizendo: aquele que se deitar com a mulher do seu próximo, a esse é digno de morte e de apedrejamento, né? E se você for ver na palavra, se você for ler esse capítulo, se você for mais adiante, você vai ver que José, em momento nenhum, ele fala no capitão da guarda. Mas ele fala: eu seria louco eu pecar contra o meu Deus? Olha só, o homem escravo, o homem vendido, o homem desprezado por todos, mas estava ali, né, com o seu coração voltado para Deus. E não é assim que nós temos que ser no dia de hoje? Vamos ser desprezados, vamos ser perseguidos, vamos ser malditos por ser fiel a Deus. Mas Deus hoje traz nessa tarde para dizer a você, meu irmão, permaneça naquilo que Deus tem te ensinado. Não se deixe levar pelas circunstâncias da tua vida. José teve a oportunidade de errar, José teve a oportunidade de fazer os desejos da carne. Mas José preferiu obedecer a Deus. José preferiu ser fiel ao seu Deus. Porque nós vamos ver que José ele tinha sonho. José tinha projetos.
né? E depois José tem outro sonho, onde a lua e o sol se prostravam, significando seu pai e sua mãe. A sua família toda iria até ele, porque José era ele que ia alimentar o seu povo, era ele que ia salvar o povo da fome que ali estava vendo na terra de Canaã. E nós vamos ver porque José passou por tudo isso. Então entenda o que Deus ele está falando contigo nessa tarde. Se você hoje tem passado por momentos difíceis, se você tem passado hoje por momentos complicados, entenda, há dois fatores. Quando é por obediência a Deus, alegrai-vos. Alegrai-vos porque você está padecendo por honrar o nome do Senhor. Agora, se você tem padecido, se você tem passado por momentos difíceis, porque tem desonrado ao Pai, não se desespere, mas tem solução. Tem uma solução, é você deixar de fazer aquilo que você tem feito, é você se arrepender e diante do Pai, como já trouxe uma palavra aqui sobre o filho pródigo, cair em si e ir para os braços do Pai, porque o Pai, esse Pai que nós temos, chamado Jesus, ele, apesar das nossas falhas, apesar das nossas, né, transgressões, ele olha não só para o que está fora, mas principalmente para aquilo que está dentro. E José nos dá aqui um exemplo de homem de Deus. Depois, muitos anos, seus irmãos vão até ele, sem saber. José tinha tudo para se vingar. José tinha tudo para dizer não a eles. José tinha tudo para virar as costas para os seus irmãos. Mas José entendeu o propósito de Deus na vida dele. Entenda hoje, nessa tarde, o propósito que Deus tem na tua vida. Entenda os projetos que o Senhor tem projetado para a tua vida. José tinha tudo para se vingar. Mas José fez ao contrário, porque José entendeu, para esse momento Deus me levantou. Para essa circunstância, para salvar o meu povo da miséria, para salvar o meu povo da fome, foi por isso que eu passei por tudo aquilo que eu passei. Foi por isso que eu fui vendido, foi por isso que eu fui espancado, foi por isso que eu fui colocado no cárcere, foi por isso que eu fui tentado, foi para que eu viesse salvar o meu povo da miséria nos dias de hoje. Então, entenda aquilo que você tem passado, entenda a circunstância que você tem vivido, entenda que há um propósito, há um sonho de Deus na tua vida lá na frente. Entenda aquilo que Deus está fazendo na sua vida, entenda os projetos de Deus na tua vida. E que Deus venha abençoar a tua mente, a tua alma, e entenda aquilo que Deus tem falado com você. E você vai ver que quando Jacó, o pai de José, descobre que foi seus irmãos que o venderam, Jacó não espanca ninguém, Jacó não mata ninguém, Jacó não despreza ninguém. Sabe por quê? Porque Jacó também entendeu que tudo o que aconteceu com José foi propósito de Deus para que naquele tempo José viesse salvar o povo da fome. Então entenda aquilo que Deus está falando na tua vida hoje. Tudo que tem acontecido contigo, tudo que você tem passado, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as perseguições, é porque lá na frente, Deus tem um propósito para você. Deus tem um projeto para a tua vida. Então entenda que Deus ele está apenas te preparando, te moldando, né? Deus ele está fazendo o sobrenatural na tua vida. E nós vamos entender aqui que a palavra de Deus ela é tremenda. A palavra de Deus não deixa sombra de dúvida. E José aqui vai ser governador. Você está entendendo? Então, não se desespere. Não murmure,
né? E não desista daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque se nós formos ver, meu irmão, o que Deus tem já feito, o que Deus já tem, né, nos proporcionado. Você vê que José começou como? Como foi que José começou? José começou sendo humilhado, José começou sendo perseguido dentro da sua própria casa. Mas por quê? Porque fazia o que era certo. Então não pense você que fazendo o que é certo, você está livre de perseguição, você está livre das maus línguas. Não. Aí é que vão se levantar. Sabe para quê? Para tentar te parar, meu irmão. O inimigo, ele vem para tentar te confundir. Você vai começar a trilhar no caminho certo. O inimigo, ele se levanta com suas astúcias, com as suas afrontas, para que você não venha viver o sonho de Deus. Então entenda nessa tarde aquilo que Deus está falando com você. Os planos de Deus não se frustrarão na tua vida. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Tem um louvor aqui, tá louvor, tá? Ó. Pode o vento soprar, pode a terra se abalar, mas os planos que Deus tem contigo, ninguém impedirá. Então, entenda que tudo que você hoje vive, o que você tem vivido, há um propósito de Deus. Mas te aconselho, padeça, sofra, chore, obedecendo. Assim como José foi fiel. Mesmo tendo tudo para desistir, mas José tinha um sonho. José tinha um sonho, os projetos de Deus. Meu irmão, eu sei que é difícil, mas Deus está chamando a minha e a tua atenção. Não pare. Não saia da posição que Deus tem colocado. Porque Deus fazerá grandes coisas. E lá na frente, você vai entender tudo aquilo que Deus tem proporcionado na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E o que Deus fala para você é que os planos dele não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos que Deus tem na tua vida, ninguém impedirá. E ele fala que o vento pode soprar, a terra pode se abalar. Mas aquilo que ele tem na tua vida, você vai ouvir essa palavra. Essa palavra vai chegar até você. Se não for hoje, vai ser outro dia. Mas Deus manda te falar, irmão e irmã, os planos de Deus não vão se frustrar na tua vida. Porque ele moverá céus e terra, mas aquilo que ele tem na tua vida, ele vai cumprir. Quando você passar pelo fogo, Deus ali está contigo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa live. Eu glorifico a Deus por todas as tardes você estar conosco aí. Como falei, no começo é um pouco árduo, mas a gente tem que ser perseverante. Porque assim como eu preguei essa palavra aqui, essa palavra veio para mim. Porque hoje eu não entendo, mas Deus tem um sonho na minha vida, tem um projeto. Então, para que eu venha traçar essa trajetória, para que eu venha, fazer com que esses projetos de Deus venham se cumprir na minha vida, eu tenho que ser igual José. Eu tenho que entender o sonho de Deus. José começou sendo humilhado, José começou sendo perseguido, jogado na cova, desprezado pelos seus irmãos. José começou sendo rejeitado, José começou sendo escravo. Então não é diferente da minha tua vida, não pense que vai ser diferente. Você vai começar, a obra do Senhor, ela é árdua, mas lá na frente você vai entender, poxa, hoje eu estou entendendo tudo o que eu estava passando e tudo que eu passei na minha vida.
era plano do Senhor. Era projeto de Deus, né? Então, que você fique com essa palavra, meu. Que Deus venha abençoar a sua casa, sua família, né? Estaremos aqui orando, né, pela vida de todos aqueles que têm aí se inscrevido e aqueles que ainda não são inscritos. Nosso irmão Johnny aí pediu oração, né, Johnny? Em nome de Jesus estaremos orando, né? Vou estar encerrando com oração. Oração essa que nós temos que entender que o próprio Senhor falou que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, o Senhor Ele fará. Então, usa a tua fé, usa aquilo que Deus tem te dado, né? Usa, né, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. É o sobrenatural. É o que nós não estamos vendo. Eu e você, cristão, você que ainda não é cristão, que vai ouvir essa palavra, você não está vendo nada na tua frente, né? Você está só vendo deserto. Você não tem visto nada na tua frente. Mas saiba que é no deserto que Deus se manifesta. É no deserto que Deus fala contigo. Era no deserto que Moisés estava e aí Deus se manifesta naquela sarça ardente. Então é no deserto, meu irmão, que você vai ouvir a voz de Deus. E eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua casa. E você em casa aí ore também. E creia que Deus, Ele é aquele que faz o sobrenatural. Que Deus é aquele que mostra para você que quando você não está vendo nada nos teus olhos carnais, Ele já tem produzido, Ele já tem feito tudo no mundo espiritual. E depois tudo aquilo que você tem orado se apresenta na tua frente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, querido e amado Pai, te louvo e te engrandeço. Eu te bendigo, Senhor Deus, nas nossas vidas. Eu glorifico ao Senhor, meu Pai, pelas vidas que têm se inscrito nesse canal. Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, abençoa essas vidas, Senhor da glória, porque só tu sabes, ó Deus, as necessidades, só tu conheces, Senhor meu Pai, os problemas, só tu sabes, Senhor meu Pai, os sonhos que os teus filhos e as tuas filhas têm sonhado. Só tu sabes, ó Deus, quantas noites, Senhor, teus filhos e tuas filhas têm chorado, Senhor da glória, porque estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados, Senhor, por causa da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, entra com providência na vida dos teus. Entra, Senhor, meu Pai, com providência na vida de todos aqueles que estão inscritos nesse canal. Tu conheces, Senhor, cada um pelo nome. Tu conheces, Senhor, meu Pai, a cada um, Senhor, no íntimo. Então, Pai, eu como teu servo, Senhor, meu Pai, na humildade, Senhor, e na simplicidade da tua palavra, venho eu aqui, Senhor da glória, pedir ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, entra com providência na vida desses, Pai, que tem pedido oração. Deus, entra na vida do Josué, Pai, o irmão do John, que o Senhor possa, meu Pai, operar milagre naquela vida. Meu Deus, que o teu servo, Senhor Deus, lá na frente, venha entender os projetos do Senhor na vida dele. E tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que o inimigo tem tentado fazer, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar destruindo os laços, Senhor, do inimigo. Visita, Senhor Deus, aquele lugar na Paraíba e faz a tua obra na vida do teu filho. Meu Deus, liberta ele da mão do inimigo, Senhor da glória, e faz com que, meu Deus, o teu nome venha a ser glorificado. Toma o John em tuas mãos, fortalece, dá graça, sabedoria, a fé do teu filho, Senhor da glória, que tem, Senhor, meu Pai, chorado, que tem pedido ao Senhor. Mostra para ele, Senhor da glória, o poder que há em ti, Jesus. Em nome do teu filho, ó Deus, eu te peço. Visita a nossa irmã Rayane. Deus, que o Senhor venha guardar, meu Pai, essa jovem. Que o Senhor venha, meu Deus, levantar ela com força, vigor. Que o Senhor possa, meu Deus, livrar ela dos laços, Senhor da glória. Que tudo aquilo que vier, Senhor, meu Pai, como prato, Deus, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor da glória. Levanta ela, Senhor, meu Pai, para fazer a tua obra, para glorificar o teu nome. Deus, toma a casa dela, o pai dela, Senhor, as tias, os tios, primos. Visita a minha casa, visita, Senhor, a casa de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Visita, Senhor, meu Pai, o povo lá na Paraíba, a família Casemiro, a família Galdino, Senhor da glória. Visita todos, Pai querido, em nome de Jesus. Vai trabalhando na mente, no coração, e que nós venhamos entender o teu propósito em nossas vidas.
Nos fortalece, nos dá força, nos dá graça para fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos que têm chegado. Obrigado. Receba a oração. Receba a palavra de Deus que foi pregada aqui. Receba que Deus ele tem sonhos para realizar na tua vida. Tudo isso que hoje você passa, entenda o que Deus está falando contigo. Tudo isso que hoje você tem passado é para que lá na frente Deus coloque na tua mão um povo, uma nação, e que o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar, acione o sininho na opção todos, né, para que venha chegar os vídeos até você. Amém? Deus abençoe, né? Logo após aí 6 horas da manhã, né, já estamos aí com uma palavra para os irmãos, uma oração, né? Todos os dias, um devocional, Manhã com Cristo. Meu irmão, é perseverança. Manhã com Cristo, todas as 6 horas da manhã, já tem um vídeo aí para você começar o dia abençoado por Deus. Né? E às 4 horas estaremos aqui nessa live, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus venha fortalecer a vida e a fé de cada um de vocês. Que Deus venha guardar as suas mentes, vossos corações, né? Que os irmãos aí nos comentários deixem o seu pedido de oração, e nós vamos estar assim orando pela vida dos irmãos, né? E aqueles que ainda não se inscreveram, eu creio que vão se inscrever, e nós vamos estar juntos aqui orando e clamando pela vida dos irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir. Né? Amanhã, 6 horas, já terá um vídeo aí para os irmãos, né? Esse devocional, Manhã com Cristo, no canal José com Deus, para você receber uma palavra. E eu creio que Deus falará ao teu coração. Amém, meus irmãos? Até a próxima. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda, operando Deus, o inferno não pode operar, né? Não pode fazer nada. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.